Olá, tudo bem? Eu sou o Edson. Que bom estar com você aqui nessa live da Sampo, essa live do LIT. Meu objetivo aqui é conversar com você um pouquinho, de maneira introdutória, sobre Design Thinking. Tenho certeza que você já ouviu falar, eu tenho até a impressão de que você conhece, já tenha lido alguma coisa, porque se trata de um dos temas mais importantes do momento, mais falados nas empresas bem-sucedidas, mais discutido, por exemplo, no Vale do Silício. Aqui na Sampo fazemos diversos encontros, aulas, enfim, um tema muito importante para você ficar atento, mas também um tema que é necessário tanto a gente ter uma compreensão geral de seus principais elementos, como adensar certas questões, dar alguns instrumentos. Não tem tanto mistério, um tema que você consegue trabalhar na sua empresa, um tema que você consegue atuar numa pequena organização, numa grande organização, nas diversas áreas, você trabalhar com finanças, marketing, recursos humanos, o que seja, sempre interessante e importante você usar as metodologias, a lógica, a atitude do Design Thinking. Então, o que essencialmente é o Design Thinking? Assim, o Design Thinking é uma forma de resolver problemas. Isso é muito importante. É uma forma de superar desafios. Que tipo de desafios? Assim, o que nós chamamos de problemas, digamos assim, complexos. Uma expressão em inglês que chama-se wicked problems. Assim, problemas complexos, problemas que não têm uma solução evidente, não tem uma solução, digamos assim, sistematizada, já seja na literatura, ou seja por meio de consultorias, métodos de trabalho. Quando você tem um problema, sobretudo, que tem uma componente humana bem forte, de comportamento de pessoas, de forma de clientes se comportarem, de entenderem aquela questão, etc. Quando, portanto, a gente não tem propriamente uma resposta do tipo, como eu disse anteriormente, evidente. Assim. Então, dito isso, como é que nós solucionamos um problema que em tese as pessoas vêm e falam assim, como é que eu resolvo esse problema, por exemplo, imaginar um problema ligado a uma questão social que a gente vive no nosso país, um país com tantos problemas de natureza social, problema da educação, assim, ou um problema da saúde, que não tem uma fórmula, um manual para resolver. O Design Thinking pode ser uma maneira de você vasculhar esse problema, levantar soluções criativas, aprofundar as dores dessa questão e fazendo por de etapas para que então a gente chegue a uma solução satisfatória, que tire fora da caixa uma forma diferente de resolver problemas. Tenho certeza que na sua empresa você passa por problemas desse tipo, certo? Problemas wicked, né? Problemas que são de natureza complexa. Então, como que o Design Thinking trabalha a solução desses problemas? A primeira coisa que você precisa entender é que o Design Thinking é mais do que apenas alguma coisa que se faz. Mas eu quero iniciar com o Design Thinking, uma coisa de um jeito de se pensar. Quando nós pensamos em design em geral, de um produto, design de um móvel, design até de questões mais artísticas, a gente pensa fundamentalmente em três questões, que é a ideia da forma, da estética e da função. Então, um designer ele vai tentar fazer um objeto que tenha uma função, que seja eficiente para o seu usuário, que tenha uma forma que atinge objetivos, e cada vez mais a gente fala dos aspectos estéticos, assim, da grandiosidade, da beleza daquele produto. Mas, mais do que isso, o design é uma forma de pensar. Design é uma forma de enxergar os problemas que estão à nossa volta, não é mesmo? Quer dizer, eu posso olhar então uma forma de design para pensar, por exemplo, um novo processo no seu departamento, ou pensar numa forma de design, na maneira nova de atender clientes, ou de uma forma diferente de interfacear dentro da sua equipe, de fazer reuniões, etc. Assim. Então, por que é uma forma de pensar? Porque ele captura essa história do Design Thinking, a maneira por meio do que os designers pensam. É uma espécie de metáfora, no fim das contas, do Design Thinking, porque é como é que eu penso por meio da maneira pela qual os designers pensam. Daí a expressão Design Thinking, né? Isso de pensamento em inglês. E como será que os designers pensam? Não sei se você já contratou designers para sua casa ou você já viu um designer trabalhando. É interessante o trabalho desses incríveis profissionais. Uma das coisas que primeiramente eles iniciam, e é assim que se pensa no Design Thinking, é o design por meio de entender as pessoas, de entender as dores, as vontades, os desejos, as características, as angústias até das pessoas. Então, em certo sentido, a gente começa com o quem, não com o que. Antes de eu entender o humano, eu não começo a falar de bits and bytes. Inicia-se então o processo de Design Thinking, iniciando com dores
do que a gente chama de stakeholders, isto é, públicos que estejam associados àquele problema complexo que eu fiz menção. Chamo de stakeholders aqui, segundo de públicos. Muito frequentemente eu estou falando de clientes, mas eu posso também estar falando de design thinking para melhorar a experiência de um colaborador, design thinking para melhorar a relação com o fornecedor, um parceiro de negócios, uma ONG que se interrelacione com o seu negócio, uma comunidade que é impactada por questões da sua empresa e assim por diante. Então, a lógica do design enfocado na pessoa. Isso vai exigir, em termos do thinking, do pensamento, uma melhoria na nossa empatia, na nossa capacidade de enxergar a realidade por meio dos olhos do outro, a partir do ponto de vista do outro. Assim? Lembrando que ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. Perdoe a colocação óbvia, mas o que é uma vista a partir de um ponto? É me centralizar na visão daquela pessoa, né, me colocar na posição dela e tentar entender como ela enxerga aquele problema. Portanto, é a vista a partir daquele ponto. Trata-se de um exercício de, como eu disse, empatia, de a gente efetivamente sair de nós mesmos, tirar o centro de gravidade da forma como nós enxergamos o mundo e passamos a colocar o centro de gravidade na maneira por meio da qual esse stakeholder, por exemplo, este cliente enxerga o mundo. Isso é fácil de falar, não é mesmo? Mas frequentemente é difícil de fazer, porque muito frequentemente eu tenho uma forma, nós humanos, eu e você aí de casa, onde você estiver, temos uma tendência muito grande de olhar para o mundo, para os problemas, sob uma perspectiva muito individualista, certo? Vou dizer até em termos psicológicos, narcisista, né? Isso, eu estou preocupado com as minhas dores, eu estou preocupado com a minha ideologia, eu acho que a ideologia do outro é totalmente errada, eu acho que o problema da minha empresa não é o meu departamento, é o departamento do outro. Portanto, nós temos que fazer um exercício de reflexão humanizada no design thinking, no início dele, no sentido de a gente se tornar mais essa pessoa colaborativa, certo? Ter essa perspectiva de colaboração, de estar imbuído de modo sincero na solução do problema de um stakeholder. E isso é muito fácil de falar, discursos são fáceis de serem ditos, no entanto, a atitude real, aquilo que realmente eu faço, é o que mais conta e muito frequentemente é muito desafiador. Assim, fico aqui pensando nesse nosso bate-papo e querendo saber se eu mesmo faço isso, né? Se eu mesmo que tanto dou aula disso, que tanta gente conversa, aplica em empresas, muitas atividades como essa, nos mais diversos setores, se eu faço isso mesmo, né? E é sempre uma necessidade de eu me revisitar, de olhar para mim mesmo e verificar se eu tenho essa empatia. No fundo, outra habilidade importante que está aqui presente no início desse processo é a capacidade de ouvir. Assim, a audição, essa ideia de que eu tenho 2 ouvidos e uma boca, como se diz, né, um ditado antigo, porque eu tenho que ouvir 2 vezes mais do que falo. Nesse sentido, essa audição sincera, essa audição que efetivamente eu estou me colocando na posição do outro, sabe? Não apenas aquele negócio de eu estou te ouvindo, mas na verdade eu estou tentando construir argumentos na minha cabeça para questionar, para ir de encontro, contrário, portanto, ao comentário daquela pessoa. Quantas vezes a gente não faz isso, né? E a essência do design thinking, desse jeito de pensar por conseguinte, é a gente efetivamente quebrar essa lógica individualista de se pensar e passar a ter uma lógica do servidor, de quem está efetivamente interessado de modo sincero a resolver o problema de alguém. Muito frequentemente as empresas iniciam os processos de inovação com a Rebimboca, né? Com o Bits and Bytes, com a coisa que eu tenho, com a competência que eu possuo, com a tecnologia que está sob a minha mão. Eu acho que tem aí um conhecimento importante, que é as tecnologias que a gente domina, certo? No entanto, eu estou cada vez mais convencido de que a gente tem que iniciar com as dores das pessoas e voltar para as tecnologias e verificar como elas podem ser adaptadas, como elas podem ir ao encontro dessas dores, certo? Veja, eu trabalhei há algum tempo no universo da implementação de sistemas e a gente
sempre falava, mas é necessário que eu implemente melhor. A lógica de que o sistema tem que funcionar para as pessoas, para as empresas. As pessoas têm que fazer o trabalho mais facilmente, com melhor user experience, com mais rapidez, com custos menores, assim por diante, né? Então, é aí que está o alicerce. Se você puder tirar um recado, então, na introdução do que é Design Thinking, pensa, é o design enfocado nas dores das pessoas, iniciando com as dores das pessoas. Assim? E aí tem as técnicas da construção da persona, certo? Que é um exercício que se faz tentando olhar o indivíduo de maneira holística, né? O que é esse indivíduo enquanto uma pessoa na família dele, o que é esse indivíduo enquanto suas características psicossociais, as questões demográficas, renda. À medida que eu vou escavando essa sinceridade da compreensão do stakeholder, eu vou entendendo melhor e isso, no fim do dia, o importante é que você compreenda o problema dele quase com tal profundidade que ele mesmo compreende. De que no fim desse processo de auscultação inicial, ele tem a sensação de que você conhece o problema dele tal como ele mesmo conhece. Tamanha é a profundidade que nós passamos a ter nesse diagnóstico. Assim. Tem sempre um caso que o pessoal da IDEAL de Stanford diz muito, que é aquele caso da ressonância magnética no hospital para crianças, né? Um caso que acho que talvez você conheça, mas eu quero retomá-lo porque o conceito dele é muito legal, né? Que era um hospital que tinha muitas crianças que não queriam passar pela ressonância magnética. Se você já fez ressonância magnética, sabe que horroroso que é isso, né? E as crianças eram, eu não sei qual é o nome técnico para isso, mas eles passavam por uma dopagem, eles eram anestesiadas, essas crianças. Assim, ficavam inconscientes durante o período do exame. Cerca de 80% a 90% das crianças não conseguiam ficar estáticas o bastante para passar pela ressonância ali. E aí, idas e vindas, em um certo momento se engendrou a solução de perguntar para as crianças se elas, como é que elas viam aquele negócio. Assim. E tentar desenvolver uma solução, que era uma solução que tinha a ver com o jeito que a criança enxergava. Não o jeito que o médico enxergava, nem como o plano de saúde enxergava, nem como o gestor dos aspectos operacionais do hospital desejava. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma ressonância magnética que era toda envelopada, adesivada, como se fosse uma espécie de navio pirata. E em volta daquilo se construiu um storytelling de que a criança tinha que se esconder e ficar bem quietinha para os piratas não a verem, e ela estava numa aventura, todo aquele universo da fantasia enfim, desse imaginário infantil. Ao fim desse processo, apenas cerca de 10 ou 15% das crianças continuaram precisando ser anestesiadas. Isso reduziu o tempo gasto pelo hospital, isso diminuiu os custos do plano de saúde, isso tirou a angústia, que deve ser horrorosa a propósito, dos pais das crianças. Todo mundo ganhou. É isso que quando a gente pensa na lógica desse design, dessa inovação para resolver problemas. Eu não estou aqui dizendo só produto, certo? Estou dizendo aqui solução de problemas, que efetivamente melhore todos os stakeholders envolvidos, que a gente procure efetivamente quebrar o trade-off, como se diz, né? O que eu consigo fazer para que a partir de uma lógica que eu tire da minha mente apenas o meu jeito de pensar e passe a enxergar o jeito que outros stakeholders pensam. Isso é estupendo. Eu não estou dizendo que isso é óbvio, nem que isso é imediato, mas que é isso que é o cenário que a gente tem que buscar. Assim? Então, dito que a gente pensou que começamos o Design Thinking por eu entendi uma dor e eu sou profundo, eu sou denso, eu sou sincero no entendimento dessa dor, eu posso falar, então o que eu vou fazer para solucionar essa dor? Eu começo, portanto, a desencadear as demais fases do Design Thinking. Que a primeira fase é efetivamente conhecer o stakeholder. A segunda fase é a fase em que eu vou enfocar em elementos mais centrais desse problema. Uma figura muito comum do projeto de desenvolver o Design Thinking, que é a expansão e a focalização. O que a gente chama de Divergent Thinking, ou pensamento divergente, e o Convergent Thinking, pensamento convergente. Porque em certo momento você explora a realidade, todas as nuances dela, todas as possibilidades dela. Vou falar mais daqui a pouco sobre Divergent Thinking, de pensamento divergente. Em outro momento você vai convergir
assim formando um losango, em que a gente vai falar, bom, então nós encontramos 2 ou 3 problemas aqui, vamos enfocar nele e ter mais densidade nesses 3 problemas. Porque eu ganho a eficiência, neste momento, do enfoque, mas também ganho a criatividade da exploração menos enfocada, por assim dizer. Portanto, uma boa combinação harmoniosa entre o pensamento divergente, em que você busca soluções de maneira não tão organizada, mas você é aquele cidadão curioso que está buscando em diversas fontes, mas também você ganha a eficiência de vamos encontrar pontos focais, os quais deverão ser solucionados. Eu queria, no caso do hospital que eu mencionei, de evitar a sedação. Assim, quais elementos podiam evitar a sedação? Vamos para cima deste problema específico. Mas para isso passou então por uma fase de divergente e convergente, certo? Mas provavelmente eu vou buscar, depois do entendimento do problema convergente, de novo agora não uma expansão de entender o cliente, mas uma expansão de buscar soluções. Em que eu vou abrir de novo no Divergent Thinking, no pensamento de expansão, porque será que eu tenho soluções na inteligência artificial? Será que eu tenho soluções na psicologia? Será que tem elementos na antropologia que podem me auxiliar? Será que eu posso visitar outros casos parecidos? Será que indústrias próximas, que não sejam propriamente aquela que eu trabalho, fazendo uma espécie de pensamento periférico, podem ofertar exemplificações, benchmarkings interessantes, que me ofertem insights acerca disso? Aquele processo, portanto, de agora enxergar mais uma vez de maneira mais abrangente possíveis fontes de solução daquela questão complexa. Por quê? Porque se o problema é wicked, não está na fronteira próxima de mim a solução. Você já tinha encontrado, certo? Os problemas wicked se caracterizam por isso, pela a fronteira próxima de mim não ser mais a produtiva, a fértil de a gente encontrar soluções para os problemas. Eu vou ter que ir para outros lugares. Eu vou ter que visitar um conhecimento interdisciplinar. Vamos pegar o caso conhecido na literatura do Oceano Azul, que é o Cirque du Soleil. Né? O Cirque du Soleil, ele, na medida que ele fala o seguinte, olha, os circos estão perdendo o negócio, os circos estão perdendo receita, os circos estão diminuindo de relevância na sociedade. Isso em termos numéricos, o respeito eu admiro muito personagens circenses, aliás, muito mesmo. Mas, do ponto de vista de negócios, havia um problema a ser resolvido, porque a sociedade estava começando a ter muita digitalização e buscar em outras soluções de entretenimento que não eram circo. Né? Você vê pelo marketing promocional, muitos vêm aqui, promoção, pague e vem a família toda, etc. E para onde que o Cirque du Soleil foi olhar? O Cirque du Soleil não foi olhar para outros circos. O Cirque du Soleil foi olhar para o teatro, para a arte, para a estética, por exemplo, da música erudita, para a configuração de cenários, quem sabe, dos musicais ou da ópera, para a lógica física do esporte olímpico. Isto é, eles foram visitar outros espaços que de alguma maneira pudessem ter tangenciamentos com o circo, para visitar possíveis soluções, para buscar possíveis insights. É aquela lógica do cidadão tirar a cabeça para fora da janela e buscar um conhecimento novo. Porque se eu buscar as mesmas fontes de conhecimento, volto a dizer, eu vou encontrar as mesmas soluções que sempre foram encontradas. Assim, esse exercício da criatividade que vai ser necessário ser colocado. E a criatividade aqui não como um mito do tipo, vou fechar o olho e uma maçã vai cair na minha cabeça, sabe? Mas como uma visitação de conhecimentos cruzados. Como eu cruzo o teatro com o circo? Assim, como eu cruzo tecnologia e design de, sei lá, de móveis? Como eu cruzo, sei lá, aspectos ligados à antropologia com engenharia? Certo? Isto é, a solução vai nascer nesse momento com o esforço que o indivíduo ou os indivíduos, as equipes têm de serem interdisciplinares, de buscarem cruzar em coisas que não estavam a priori cruzadas, que não estavam a priori tocadas. Afinal, o teatro era uma coisa, o circo era outra coisa. Se você quiser no teatro, você vai ali. Se você quiser no circo, no outro lugar ali. Quando a gente passa então a cruzar, fazer esse exercício interdisciplinar, é bem provável que comecem a surgir insights.
não precisa ser gênio, você precisa buscar a coisa no lugar certo. E aí que o design thinking ajuda, certo? Porque eu sempre pensava no cidadão que é um designer, um cara que fez uma grande obra, enquanto uma pessoa que é uma pessoa, digamos assim, ungida de uma espécie de dom que era imponderável, que era difícil de entender sua origem. O design tem que vir trazer qual que é essa origem. Essa origem tem a ver com a maneira que eu penso e que pode ser treinada, que pode ser aprendida, que pode ser exercitada, que pode ser aprimorada. Isso é uma coisa que é um aprendizado bem importante. Eu vou desmistificar, trazer soluções fora da caixa e não apenas usar esses termos gerais, até um pouco, assim, somente discursivos, né, assim, para fazer uma coisa que é concreta, que tem método, que dá para fazer, certo? Eu gosto muito dessa ideia, que a gente educa, assim. No fim do dia, o que nós estamos fazendo é uma modificação, que eu gosto de fazer uma metáfora, a gente faz muito isso em sala de aula, que é a metáfora que vai comparar os quebra-cabeças, cuja lógica é, se coloque, veja bem minha mão, né? Peças precisamente alocadas umas ao lado das outras e cujo paradigma de construção já está dado. Todo mundo sabe qual é o resultado final. E que não tem significado além daquele que já está exposto ali. Eu não tenho que construir um novo significado. É a capa do quebra-cabeças. E eu tenho que mudar, eu tenho que fazer um exercício de levar isso para Legos. Legos não no sentido daqueles Legos do Star Wars ou daquele castelinho, etc., que tem um manual para execução. Mas Legos, enquanto essa atividade bastante aberta, criativa, da busca de conexões com significados, em que as peças separadas não têm significado algum, mas à medida em que elas são construídas, elas passam a ter o significado que ajuda as pessoas, que possam transmitir um conteúdo, que possa levar um recado, que possa educar alguém, que possa mudar o mundo, afinal. E dentro desta lógica do quebra-cabeça para o Lego, há uma questão bastante importante que é parte da premissa do Design Thinking, que é a premissa da experimentação ativa. Que as coisas elas vão se desanuviar à medida em que eu vou as tocando, que eu vou experimentando. Que eu não tenho que fazer a criatividade apenas cerebral, de pensar tudo no papel e fazer um monte de fluxogramas, e então implementar. Mas eu tenho que, em verdade, ir fazendo, construindo um primeiro protótipo. Né? Isso é uma prática muito importante do Design Thinking, que é a prática da prototipagem. Então, eu vou construir um primeiro protótipo, eu vou mostrar para as pessoas o que elas acham daquilo, eu vou voltar para o meu cliente e falar, vem cá, isso faz sentido para você? Essa coisa soluciona aquela dor que a gente tinha conversado? Como é que pode ser isso, né? E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai, na medida que vai experimentando, vai tendo noção mais concreta de quanto aquilo pode ajudar. Então é não ter medo de pôr o dedo na tomada, não ter medo de errar, considerar o erro como fonte de aprendizagem. O erro no quebra-cabeças, ele é não concebível. A peça errada na posição errada, numa certa posição, é inconcebível, ela não cabe ali, ela não deve ser colocada ali. Coloca a peça no lugar certo. No entanto, quando eu vou para a lógica do Lego, a peça pode receber várias posições e o Lego me chama a fazer experimento, me chama a fazer uma primeira versão, me chama a construir, me chama a menos intelectualizar e mais agir, mais ação do on the job, vamos fazer. E aí a gente vai aprimorar, a gente vai focalizar à medida que esse protótipo vai se transformando mais convergentemente para a solução do problema. E aí eu volto a fazer o convergent thinking, certo? Que é o pensamento convergente. E aí eu estou próximo da solução. Assim. E em certo sentido eu posso voltar a ser quebra-cabeças, né? Porque esta empresa, esse processo, vai ter que ter um processo bem desenhado, alguma coisa que possa ser repetida, em que eu tenho uma economia de custos, ou que eu tenho uma eficiência de execução bastante boa. Mas ela passou antes por um processo de Legos. Assim? Então, o Design Thinking é esse exercício para a gente fazer um fechamento e para você levar um takeaway, né? Algo para casa. Né? Primeiro, que doença esse remédio ajuda? Esse remédio, o Design Thinking, resolve doenças e problemas wicked, problemas que têm natureza complexa, cujas soluções não são evidentes. Que se passa e se centraliza em começar
com conhecer a dor humana. Não comece com bits and bytes. Não comece já dando soluções. Comece entendendo gente. Comece entendendo os problemas. Depois passe por um projeto em que você vai, após o entendimento, focar em alguns problemas específicos, abrir de novo buscando novas soluções de modo interdisciplinar e focando mais uma vez na validação de protótipos. E este processo é um processo que então conduzirá à solução, entenda, uma solução satisfatória. Eu acho que no ponto não é descobrir o ovo de Colombo, não é descobrir coisas que vão ser cabais e digamos assim, finalizar aquele problema de maneira para sempre será assim, certo? Mas eu gosto muito da ideia de que é um incremento para a solução. Eu acho que eu consigo sair do ponto A para o ponto B, ou do ponto A para o ponto A'. Mas se eu continuar de maneira firme nesta execução de melhorias, eu tenho uma empresa melhor, eu sou uma pessoa melhor, eu tenho uma organização melhor, um processo melhor, um departamento melhor, quem sabe um país melhor. Não é assim? Pense em você, nas coisas que você mais se orgulha da sua vida. Por exemplo, você pode ter orgulho de ter uma pessoa saudável, de ter bons índices de colesterol, glicemia, ou você tem um corpo bacana, você tem uma estética legal, uma musculatura bem desenvolvida. Pode ser que você tenha orgulho disso e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, veja lá. Você não fez isso num spa de uma semana. Você fez isso se esforçando todos os dias, ou uma quantidade muito grande de dias, com consistência. Se você pensa que a solução do problema é agora vamos solucionar tudo de uma vez, você vai ganhar ácido lático, você não vai ganhar musculatura, você vai ficar com dores, isso sim, certo? Eu acho que o processo, a gente vai se orgulhar, a gente vai ter grandes resultados na consistência da solução de problemas todo dia. Conectado com o problema do cliente ou do stakeholder. Dedicado a visitar interdisciplinarmente as questões. E no fundo, então, aplicando Design Thinking. Sem mística, sem mitologias, o Design Thinking é fácil, você pode resolver lá na sua casa, você pode fazer essas práticas. O que você precisa exercitar um pouco mais. Porque uma parte de nós tem um exercício de quebra-cabeça muito bem feito na sua mente. A gente aprendeu assim. Você faz um certo negócio lá na sua empresa, você sabe fazer solução de problema, você sabe colocar quebra-cabeças. Você está treinado. Treine o Lego, treine o Design Thinking. Tem um recado que eu queria passar para vocês, que é um recado muito menos instrumental, é muito mais um recado de a gente ter a atitude certa, começar pensando de forma certa. Voltando, Design Thinking é, antes de tudo, thinking, certo? É, antes de tudo, uma nova maneira de pensar. Ele propõe que você retome a maneira de enxergar os seus problemas. Não comece com o seu ponto de vista, comece com o ponto de vista do outro. Ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. Então, centralize o ponto no outro. Isso vai ser muito saudável. Vai ser saudável para a redução de conflitos, vai ser saudável para a melhoria da comunicação, vai ser saudável para a resolução de problemas. Se todos os lados fizerem isso na sua empresa, marketing com comercial, comercial com entregas e assim por diante, se esse espírito for imbuído, nós temos uma empresa mais saudável, que aprende mais, que evolui continuamente, que enxerga os erros enquanto instrumentos de aprendizagem e evolução. É isso que está no Design Thinking. Com isso, eu espero ter, de alguma maneira, transmitido a você coisas que a gente conversa no LEAD, coisas que a gente tem ensinado, que a gente tem aplicado, mais do que apenas discursado. Venha conosco, espero que você tenha tido aí uma segunda-feira agradável, um momento agradável de conversa, que você tenha aprendido um pouquinho, que você tenha se transformado e melhorado. Até mais.